Olá, meninas e meninos. Hoje eu vou falar de um período medieval, também chamado de Idade Média, período que vai do ano 476 até 1453, tá? O ano de 476 marca o fim do Império Romano do Ocidente, quando o último imperador romano, chamado Rômulo Augusto, é deposto por Odoacro, o comandante bárbaro e líder dos Érulos. Após essa conquista, Odoacro, o bárbaro, governou por um tempo como rei. Mas eu falei que em 476 marca o fim do Império Romano do Ocidente. Por quê? Então tem também Império Romano do Oriente. Sim. E vou explicar como e quando o imenso Império Romano foi dividido em ocidental e oriental e por quê. Essa divisão ocorreu no ano de 395. Não durou tanto assim o Império Romano do Ocidente, né? Logo em 476 ele vai acabar. Bom, então o que aconteceu em 395, né? A divisão do Império Romano, do imenso Império Romano em ocidental e oriental. E essa divisão foi realizada pelo imperador Teodósio I, tá? Porque, como eu falei, o império era imenso, vasto demais e convivia com muitos problemas internos, de administração, de segurança. Estava difícil governar um império tão extenso. Então, Teodósio dividiu o império em ocidental e entregou ao seu filho Honório. E o oriental entregou ao seu filho Arcádio, tá? Isso no ano de 395. Mas o Império Romano do Ocidente, né, acaba logo no ano de 476, como vocês viram, né, por Odoacro, né, que tira o último imperador Rômulo Augusto, tá? Ele é deposto, como eu já falei, e o Império Romano do Oriente continua. Vai até 1453. Então, no Império Romano do Ocidente, há a invasão dos bárbaros, a descentralização do poder, um monte de coisas, bem diferente do Império Romano do Oriente, que continua firme até 1453. Então, repetindo, de 476 a 1453, ocorre a chamada Idade Média. A Idade Média, que começa com a desagregação do Império Romano do Ocidente. Então, quando acaba o Império Romano do Ocidente, até terminar o Império Romano do Oriente, aquele quase 1000 anos, ocorre a chamada Idade Média, ou período medieval, tá? Onde ocorreu um processo de misturas de cultura latina com a germânica, oriunda dos chamados povos bárbaros. Esses povos bárbaros são de diferentes origens, vieram e invadiram o Império Romano. Primeiro ficaram, né, nas suas fronteiras durante muitos anos e depois acabaram entrando e houve a divisão, a descentralização do Império Romano do Ocidente. Nesses quase 1000 anos, tá? O que acontece entre o fim do Império Romano do Ocidente e o fim do Império Romano do Oriente? Quase 1000 anos. Ocorre, como eu falei, a Idade Média, com a ruralização da Europa, o fortalecimento da Igreja Católica e a estruturação do sistema feudal. Isso na parte ocidental. Mas foi um período de pobreza, perseguições religiosas, políticas, descentralização do poder, com a presença de inúmeros feudos, né, que mandavam o senhor feudal, com a divisão da sociedade em diferentes classes, e muito sofrimento e mortes causadas por doenças, como a peste negra, que eu vou falar, tá?
A pobreza foi marcada principalmente, estou falando do Império Romano do Ocidente, tá? Que foi derrubado por Odoacro. A pobreza foi marcada principalmente pela desigualdade social, carência de recursos, de alimentos, ocasionando o surgimento de várias doenças. Estudos de esqueletos da época mostram lesões e fraturas muito mais comuns entre os pobres, indicando que eles sofriam violência e trabalho pesado. Nesse período também chamado Idade Média, ocorreram muitas perseguições, tanto religiosas quanto políticas. A igreja utilizava seu poder político para legitimizar suas doutrinas e combater as heresias. Um herético era contra, né, os dogmas da igreja. Então as heresias eram muito combatidas pela igreja, tá? Houve também na época muitas perseguições aos judeus, devido à sua diferente cultura e religião. Conversões forçadas, expulsões e perseguições eram comuns na época contra os judeus. Também vocês já ouviram falar na caça às bruxas, tão falada nesse período. O que é a caça às bruxas? Era a perseguição às antigas religiões pagãs, tidas como satânicas. O mais famoso manual de caça às bruxas foi o Martelo das Feiticeiras. Muitas mulheres na época eram consideradas bruxas, mulheres, não homens, ou porque tinham alguns poderes, ou porque pregavam o paganismo, a religião antes da católica, né? Antes da cristã. Muitas mulheres consideradas bruxas morreram nesse período e foram exterminadas principalmente na fogueira, foram queimadas na fogueira. Bom, na Idade Média também, por isso que era chamada Idade das Trevas, a Noite dos Mil Anos, mas não foi só isso não, também teve muita coisa boa, vocês vão ver. Na Idade Média também houve a descentralização do poder, né? Não havia mais um imperador, um rei, governando com todos os poderes. O rei existia, mas tinha pouco ou nenhuma autoridade. E em troca de ajuda militar, era comum que cedesse porções de terra, os chamados feudos, a membros da nobreza, tá? Então o senhor feudal, o dono dessas terras, desses feudos, eram originários da nobreza. Por isso havia tantos feudos no período medieval. Como é que eram os feudos? Os feudos tinham um castelo, que era a moradia do senhor feudal, e toda a nobreza, famílias, todos os nobres viviam no castelo. Tinha os campos, que eram os campos senhoriais, os campos servis. Os senhoriais eram onde os servos produziam para o castelo, e pequenos campos servis que era para a sua manutenção, tá? Tinha também os moinhos, os pastos, a igreja, etc. Por isso que o poder foi dividido, porque o feudo era autossuficiente completamente, ele não precisava de comércio, ele produzia tudo que precisava, pelas mãos dos servos, tá? Então surgiu na Idade Média o chamado feudalismo, baseado na produção agrícola e no uso dos servos ou camponeses nessas terras, tá? O senhor feudal, o dono dessas terras, permitia que o camponês ficasse nelas, tá? Desde que cultivasse e entregasse parte do que tinha produzido. Então era diferente de escravo. Escravo era uma mercadoria que era comprada. Ali não. O servo tinha a permissão de morar ali no feudo, mas tinha que cultivar e entregar parte do que produzia, tá? Para o senhor feudal, para a nobreza. Além disso,
Além disso, os servos estavam sujeitos a uma série de tributos a serem pagos aos senhores feudais. Para usar o forno, tinha que pagar tributo. Para usar o moinho, tinha que pagar tributo. Até para casar os filhos, tinha que pagar tributo. Eles estavam ali de favor, tá? Bom, então, o pagamento da permissão deles estarem nos feudos era trabalhar para os senhores feudais, para a nobreza, tá? Na Idade Média, também foi atingida por uma terrível doença. Todo mundo lembra. Um surto que se denominou peste negra, que nada mais era que a peste bubônica, né? Que é ocasionada pela pulga dos ratos, dos roedores, que foi responsável pela morte de 1/3 da população europeia desse período. O século XIV foi terrível, essa peste negra matou muita gente. Vocês viram, 1/3 da população europeia. Foi é considerada uma das pandemias mais devastadoras registradas na história da humanidade. E foi causada pela bactéria Yersinia pestis, já falei, transmitida pelas pulgas dos ratos. A sociedade medieval estava dividida em 3 classes, tá? A nobreza, que era a classe mais privilegiada, que era a detentora das terras, onde fazia parte o senhor feudal e sua família. O clero também era uma classe super privilegiada, que detinha riquezas, poder e terras. E a terceira classe eram os camponeses, os servos, o grupo que trabalhava para essas 2 classes privilegiadas, além de pagar, como eu falei, altos impostos. Bom, o fim da Idade Média, como eu disse, aconteceu em 1453. E em 1453 também vai acabar o Império Romano do Oriente. Como eu falei, demorou quase 1000 anos a mais que o do Ocidente. E vários foram os motivos, né, que a Idade Média acabou. Que acabou o Império Romano do Oriente. A fome, tá? Gerou grandes revoltas dos camponeses. Depois uma peste, depois, né? O crescimento, além disso, surgiram novas técnicas agrícolas, o que fez aumentar a produção. Aumentando a produção, criou um excedente para ser comercializado, que permitiu a circulação de uma moeda. O crescimento urbano colocou fim ao isolamento feudal, tá? Então, aquelas pessoas que viveram quase, né, tanto tempo lá dentro dos feudos, né, acabam, né, descobrindo novas técnicas agrícolas, acabam tendo excedente de produção e acabam muitos fugindo e fazendo comércio, tá? Que permitiu, inclusive, o surgimento da moeda, porque antes, né, na Idade Média, não havia praticamente moeda. Cada feudo produzia para si. E havia as feiras medievais. O que eram as feiras medievais? A origem das nossas feiras. O que cada feudo, né, sobrava, vamos dizer assim, eles trocavam com outros feudos. Por exemplo, um produzia muita batata, outro produzia muito, exemplo, feijão. Então havia troca. Então essa é a origem das nossas feiras, que eram as feiras medievais. A troca, por isso que não havia praticamente moeda. A moeda vai surgir quando começa a haver o comércio, quando acaba vendo, né, também uma revolta dos camponeses, quando surgem novas técnicas. Então, uma série de fatores que vai fazer com que haja comércio e haja circulação de moedas. Mas o que aconteceu, que marcou mesmo o fim da Idade Média ou período medieval? Sabe o que foi? A tomada de Constantinopla também, em 1453. Vai começar então a chamada Idade Moderna, com comércio, isso que eu vou falar numa próxima aula. Essa Idade Moderna vai começar quando acaba a Idade Média, em 1453, tá?
Aí vai começar as grandes navegações, descobrimento da bússola, um monte de coisa. Por isso que é a Idade Moderna. Porque há, como diz, um surto na Idade Média, uma mudança completa na Idade Média. Bom, então reparem, o Império Romano, só para reparar e só para frisar, o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, né, acaba em 476, começando então a chamada Idade Média. Esse período chamado Idade Média ou período medieval vai então de 476 até 1453, quando acaba o Império Romano do Oriente, também chamado Bizantino, porque Bizâncio era a sua principal capital, tá? Depois virou Constantinopla, tá? E hoje é Istambul, tá? Então, vai começar a chamada Idade Moderna, como eu falei, com a expansão marítima, a descoberta de novos mundos, isso é outro assunto, tá bom? Mas eu quero terminar esta aula falando mais um pouco sobre o livro O Martelo das Feiticeiras. Vocês viram? Foram muitas mulheres para a fogueira, né? E um livro que surgiu na época mostrava como reconhecer uma feiticeira. Era O Martelo das Feiticeiras. Foi escrito por 2 inquisidores. O que é inquisidor? Aqueles que inquiriam, né? Faziam as pessoas irem para a fogueira, quer dizer, eles faziam como se fossem advogados de promotores, vamos dizer assim. Bom, esses inquisidores que escreveram esse livro foram Kramer, que era alemão, e Sprenger. E esse livro, O Martelo das Feiticeiras, surgiu em 1487. O clero, quando surgiu esse livro, o clero, né, e a Igreja Católica, o clero e em geral a Igreja Católica não aprovou esse livro, indo até para o Index, que era a lista dos livros proibidos. Mas, apesar da proibição da Igreja, foi publicado 13 vezes, vendendo mais cópias do que qualquer obra, à exceção da Bíblia. A única obra que vendeu mais do que o Martelo das Feiticeiras foi a Bíblia. Isso aí ninguém bate, né? Kramer, o principal, né, um dos autores, foi condenado pela Inquisição em 1490, tá? No Brasil, essa obra, O Martelo das Feiticeiras, foi publicado em 1976, com o título Manual da Caça às Bruxas, tá? A perseguição por bruxaria, ou a caça às bruxas, durou cerca de 3 séculos, tá? Terminando somente no século XVIII, quando surgiu o Iluminismo. Então, por exemplo, uma mulher que tinha dons para curar, certos dons para adivinhar, era considerada bruxa. Então, ia para a fogueira, tá? Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!